De acordo com os especialistas, o número de jogadores compulsivos em Portugal ronda os 100 mil. Os jogos a dinheiro online estão no topo das preferências. Online, o vício ganha contornos alarmantes. Enquanto se está a jogar, funciona tipo uma droga. Dá sempre aquela vontade de experimentar outra vez. Eu jogava cerca de 7, 8 horas por dia. Foi um processo de um enorme sofrimento. O jogo estava constantemente no meu pensamento. São cerca de 100 mil as vítimas do jogo compulsivo em Portugal. Os jogos online ocupam já o segundo lugar no pódio das adições, ultrapassados apenas pelas slot machines. A internet converteu-se num casino global aberto 24 horas por dia. Para os jogadores patológicos, as consequências podem ser devastadoras. Vivi esse problema grande parte do tempo sozinho. O dinheiro é sempre o motivo número um. Enquanto se está a jogar, funciona tipo uma droga. Depois, quando para de jogar e começa a pensar nas consequências do ato irrefletivo que teve, é que aí as coisas ainda se complicam mais, não é? Os dependentes de jogos online estão a aumentar e, segundo os estudos internacionais, os jovens são os mais afetados. Em Portugal, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em Inglaterra ou em Espanha, a dependência do jogo não é reconhecida como uma doença. A Associação Portuguesa de Profissionais dos Casinos promoveu a criação do portal Jogo Responsável. A iniciativa ajuda a preencher a lacuna existente no apoio aos dependentes do jogo, mas no combate ao flagelo da adição, todos os esforços são importantes. Online, as ameaças estão ao virar de cada página. A última novidade em termos de adição é a droga virtual. Através de uma combinação de diferentes estímulos sonoros, o site em causa promete sensações idênticas às de qualquer tipo de droga. Comecei a sentir a cabeça, parece que estava a encolher e enfiar-se para dentro dos ombros. E a determinada altura senti a cabeça quase a cair. Eu pensei, estou a adormecer. Mas, no entanto, sabia que estava acordado. Dá sempre aquela vontade de experimentar outra vez. Este tipo de estímulos tem muito a ver com a dimensão subjetiva, com o ambiente que nos envolve, com o estado anímico da pessoa, com a expectativa que a pessoa tem. Deduzir daqui que um determinado tipo de som vai provocar um determinado tipo de batida, como se a pessoa tivesse consumido um determinado tipo de substância, diretamente acho que é abuso. A internet pode funcionar como potenciador de todo o tipo de adições. Pedro Bé, a internet potencia a adição? Sim, sim. A internet pode potenciar muito a adição se tivermos em conta a característica principal do jogador, que é a impulsividade, e algumas características que o jogo online oferece, sem dúvida que potencia. Mas o facto de o dinheiro não ser real, ser um dinheiro, ainda que real, mas jogado de forma virtual, pode contribuir significativamente para essa adição? Sem dúvida, isso só vem facilitar. São pessoas muito dadas à engenharia financeira e estão jogando com um cartão, depois com outro, simulando um crédito aqui, arranjando aqui. Esse dinheiro não custa tanto a gastar, é muito mais facilmente gasto por ser dessa forma. Em termos patológicos, há diferenças entre a aposta num casino real de um casino virtual? Não, as consequências podem ser tão desastrosas num como outro. Agora, no jogo online é ainda mais anónimo, porque há pessoas que por uma razão ou por outra, ou por causa da profissão, seja na função pública, na parte ligada a áreas com dinheiro, não convém ser muito vista num casino. No jogo online pode ter um acesso completamente anónimo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é muito cómodo, muito fácil o acesso. Posso lhe dizer que há 2 ou 3 anos estavam registados 2.300 sites para jogo online, que tinha duplicado no espaço de 5 anos, por isso é muito variado. Uma pessoa pode passar de um jogo com uma slot machine, com um campeonato de póquer, ou seja, tanto está isolado como está em grupo, como depois pode passar para aqueles jogos de apostas em futebol, ou o campeonato inglês, ou seja, é muito variado, é um acesso fácil e isto, dada a impulsividade, que é o jogador, está muito bem, acaba de jantar e de repente tem o impulso, vai jogar, ou de manhã, ou no trabalho, coisa que, deslocando-se a um casino, é mais difícil. E quem tem o impulso do jogo
pode considerar o casino online como uma antecâmara do casino real? Ou seja, uma coisa invariavelmente vai pressupor a outra? Invariavelmente não sei, porque há muitas pessoas que começaram o jogo no casino e depois transportam isso para uma adição mais forte. Mas outro caso muito problemático, mas não único, os adolescentes e jovens adultos aderem muito facilmente a este tipo de jogo e o cérebro deles ainda não está perfeitamente formado, só mais tarde é que está, e é muito fácil a partir daqui começar a criar uma adição que depois vai se potenciar em jogos a dinheiro, jogos de casino também e ir por aí afora. E cada vez é mais frequente a ludopatia nos mais novos? Sim, cada vez mais frequente, tanto pelo marketing dos casinos como no marketing do jogo online. Mas isto porque os mais novos estão mais versatilizados nas novas tecnologias, será por aí? Também, mas sobretudo porque são mais suscetíveis. Isto a nível do funcionamento do cérebro e de neurotransmissores como a dopamina, etc., são pessoas muito mais vulneráveis a que a parte emocional se sobreponha à parte racional, ou seja, à tomada de decisão, à gestão dos problemas de uma forma correta. Portanto, posso dizer que há países, ou Estados, nos Estados Unidos da América, que estão a atrasar a autorização de entrada nos casinos para 21, 23 anos. Em Portugal, a ludopatia não é considerada uma doença tal como é na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos? Não. E porquê? Poderia dizer aqui uma série de razões. Pode ser por lobbies, por ignorância, por falta de meios, por um sem fim de... Mas enquanto especialista entende que devia ser? Claro que sim, porque se temos centros regionais de alcoologia, se temos centros de atendimento aos toxicodependentes, se temos consultas para pessoas que têm problemas de peso, de adição a perturbações alimentares, porque é que, se é sabido que existe esta problemática em Portugal, porque há imensos casos, porque é que não se começa a fazer um reconhecimento e, sobretudo, uma implementação de prevenção e tratamento? Então, quem trata a ludopatia em Portugal é por iniciativa própria e individual? Individual e particular. Que eu tenha conhecimento, e acho que não existe, quase certeza absoluta, nada a nível estatal sobre a prevenção e o tratamento da ludopatia. É nesse sentido que aparece este novo portal, o Jogo Responsável? É nesse sentido de prevenir, de informar, de orientar também pessoas que julguem estarem a começar a ter problema ou que têm um problema já, uma linha de ajuda, há uma linha de ajuda para informar, para orientar, para sugerir, seja centros, seja clínicos, seja dar alguma informação também a pessoas que estão na dúvida, eu tenho alguém, eu conheço esta pessoa assim, ou estou a começar a jogar mais, abrange um bocado toda essa área. Mas neste momento em Portugal existem contactos com as entidades responsáveis, com o Estado, com o Ministério da Saúde, para que de facto se reconheça a ludopatia como uma doença ou não? Talvez com a formação deste site, por exemplo, de Jogo Responsável, com outras iniciativas, talvez comece a haver aqui algum entrosamento e alguma participação, alguma parceria e as coisas com um estudo que está para sair brevemente, penso eu, sobre a caracterização do jogador patológico. Enfim, quando começar a haver mais dados, quando houver mais possibilidade de parceria, talvez aí se comecem a efetuar as coisas. Pedro Berra, enquanto especialista, pode tipificar telegraficamente um perfil de um jogador compulsivo? Quais são os principais sinais que uma família, por exemplo, deve estar atenta? Pronto. Em termos de consequências é começar, sobretudo, os problemas financeiros, os problemas da ausência de tempo, os problemas a nível profissional, pode ser a assiduidade, a produtividade. Muitas vezes as mulheres pensam que há uma amante, mas não é a amante, é o casino, é o jogo online. É também o afastamento a nível conjugal, a perda de interesses, mas sobretudo a parte financeira, a perda de interesse nas coisas pequenas do dia-a-dia e sobretudo desaparecimentos, tanto financeiros como de tempo, são os principais indícios, uma irritabilidade, uma euforia quando ganham, uma distribuição de dinheiro que, pela família, aquela grandiosidade e extrema generosidade muito característica do jogador quando ganha, mas também depressão grave, por vezes ideação suicida até, mas esses são os sintomas principais que se deve estar atento. E enquanto terapeuta em Portugal, acha que está em crescimento aqueles que dependem cada vez mais dos jogos e também dos jogos online? Sem dúvida. Eu tenho tido cada vez mais pacientes nesta área e alguns colegas meus me têm também dito que cada vez estão a ter mais pacientes e em termos de jogo online eu senti uma grande subida nestes últimos 2 ou 3 anos. Se bem que haja alguma diferença, por exemplo, o jogador online típico, o perfil feito nos Estados Unidos seria um homem solteiro, à volta de 30 anos, com algumas posses, muitas vezes com estudos superiores, muito desenvencilhados profissionalmente, socialmente,
e é fácil começar a transportar esses perfis para o nosso país. Da mesma forma que, por exemplo, se recupera um toxicodependente, a taxa de sucesso também na ludopatia é assinalável? Também tem casos de sucesso? Tem alguns casos de sucesso, sobretudo quando as pessoas fazem tudo aquilo que lhes é sugerido. Ou seja, se a pessoa tomou a decisão de deixar de jogar, se afasta dos locais de jogo, das pessoas e das situações, se uma pessoa significativa da família ou mais participam desse tratamento e também obtêm alguma ajuda. Eu recomendo sempre também a ajuda dos grupos de autoajuda, ou seja, dos jogadores anónimos. Se fazem as sessões psicoterapêuticas com uma certa regularidade, se fazem leituras de introspeção, espécies de trabalhos de casa, se fazem estas sugestões todas, mantêm uma certa regularidade, as taxas podem ser francamente altas. Mas dadas as características do jogador, de grandiosidade, desafio, de poder, de confiança, acham que muitas vezes que está tudo bem, que já não precisam, e depois as recaídas por vezes não, muitas vezes acontecem, mas a taxa de sucesso depende sobretudo da adesão a meia dúzia de princípios básicos. Este tipo de adição é uma adição silenciosa. Normalmente quem o procura é quem está à beira do precipício, porque normalmente o jogador bem-sucedido provavelmente continuará a jogar. Não são bem-sucedidos muito tempo. Têm uma capacidade enorme de esconder. Aliás, chama-se a adição invisível. E eu costumo dizer, o jogo online é a adição hiper-invisível. Aí é que ainda é mais disfarçável. Mas quando fazem, em geral, quem pede ajuda primeiro, eu poderia dizer quase 50% das vezes, é a mulher, um filho, um pai, são as pessoas que... E depois, às vezes, quando existe ali alguma motivação da pessoa que tem problemas, consegue-se fazer alguma coisa. Mas a maior parte das vezes o pedido de ajuda vem da família. Tal como vimos na reportagem, existem outras formas de adição e outras drogas virtuais. Acha que a ludopatia é uma adição que deve ser vista num compartimento estanque ou pode permitir a passagem para outros tipos de adição, nomeadamente a droga virtual? É possível, por exemplo, estudos feitos lá fora apontam para e o meu estudo de fim de curso de psicologia foi sobre isso, as comorbilidades, ou seja, os consumos de álcool, drogas, adição ao sexo também, existe uma percentagem muito significativa que pode ir até aos 30 e tal %. E aí existe uma predisposição, ou seja, uma personalidade aditiva que é muito fácil, ou em conjunto ou em substituição, começar a ir por aí afora. E neste caso também não sei de facto se só pelo som ou isso, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Pedro Berra, muito obrigado por ter participado no Falar Global. Com certeza.